Não, né? Sobre o projeto de lei que será encaminhado à Câmara Municipal. Muito bem. Esse projeto de lei, consequência de todos esses processos que eu relatei aos senhores, da consultoria da Fundação Getúlio Vargas, da própria comissão que analisava a estrutura administrativa, nos levaram a tomar as seguintes decisões. Nós estamos propondo a extinção de 8 estruturas que têm hoje o nível de secretarias. Na verdade, são 7 secretarias e uma autarquia. Todas elas têm hoje, participam do primeiro escalão da administração municipal. Na verdade, a extinção dessas secretarias e dessa autarquia não significa o término ou o expurgo da política pública que elas se responsabilizavam. As políticas públicas que eram levadas a cabo por elas continuam fazendo parte das políticas públicas adotadas por essa administração, mas elas são agora incorporadas e realocadas em outras estruturas de secretarias afins para otimização de resultados de gestão e também, naturalmente, promoverão economia nos nossos custos e na nossa manutenção. Quais são as secretarias que nós estamos extinguindo? Estamos extinguindo 3 secretarias extraordinárias que tinham diversas funções. Uma delas trabalhava a região metropolitana, uma delas trabalhava os projetos chamados de projetos macroestruturantes e uma delas que se dedicava às relações jurídicas. Essas secretarias estão extintas. Então, para finalidade prática, estamos extinguindo 3 secretarias extraordinárias. Na verdade, no organograma estão sendo extintas as secretarias extraordinárias, porque a secretaria extraordinária pode até ter modificação na sua função, bastando um decreto do prefeito em atividade que dê à secretaria extraordinária a função A, B ou C. Então, a nomenclatura, a função dela necessariamente não é, até porque não há extinção da função, a política continua. O que é a extinção, o que está acontecendo é a proposta de extinção das 3 secretarias extraordinárias. Não deixa de existir a possibilidade de dar a 3 secretarias extraordinárias função e delegações que elas, que ora são essas, mas que no passado ou no futuro poderiam ter sido ou ser outras. O fundamental é a extinção de 3 estruturas de secretaria extraordinária. Estamos também extinguindo a Secretaria Legislativa, que passa a ter as suas funções incorporadas pela Secretaria de Governo, que já tem hoje, naturalmente, já tem dentre as suas funções as relações institucionais com todos os níveis do poder do organograma nacional da República, e que incorpora também a Secretaria, até porque mantém já uma atuação muito próxima ao Legislativo, mas nós extinguimos a Secretaria Legislativa e a função da Secretaria Legislativa passa a ser incorporada pela Secretaria de Governo. Então, portanto, é a 4ª Secretaria extinta como estrutura. Eu quero sempre realçar isso, porque a política exercida por ela continuará ao ser absorvida pelas secretarias que são mantidas como existentes. Estamos extinguindo também a Secretaria de Turismo. A Secretaria de Turismo terá toda a sua política e função absorvida pela Secretaria de Esporte e Lazer. Estamos extinguindo a Secretaria de Trabalho, que também terá toda a política pública que estava no seu guarda-chuva, adotada pela Secretaria de Indústria e Comércio e Serviços. Então, já falei 6, né? 3 secretarias extraordinárias, a Turismo, a Trabalho e a Legislativa.
Temos também a extinção da Secretaria de Defesa Social, incorporando as suas funções na Guarda Civil Metropolitana. Uma vez que, na prática, hoje, já o secretário da Guarda Civil Metropolitana incorpora interinamente essa função, porque há vacância na sua ocupação. E a oitava, não secretaria, mas autarquia, mas também faz parte do primeiro escalão, é a do Parque Mutirama, que também passa a ser incorporado pela Secretaria de Esporte e Lazer. Portanto, estamos extinguindo 8 estruturas de primeiro escalão, o que significa 25% da estrutura de primeiro escalão do município de Goiânia. É uma extinção, com realocação dessas políticas públicas extremamente significativa. Eu não tenho conhecimento, nos últimos anos, pelo menos, de nenhuma estrutura administrativa que tenha feito uma recomposição de tamanho e volume. Os senhores podem me perguntar, bom, mas se estão sendo extintas essas secretarias e as políticas públicas continuam, isso significa algum ganho? Significa, sim, ganhos significativos. Ganhos significativos do ponto de vista estrutural, que essa comissão estudou e entende que a agilização dos processos se dará de forma mais adequada. Significa também ganhos econômico-financeiros, porque cada secretaria dessa, ao deixar de existir como secretaria, ela vai promover aos cofres públicos economias, desde as mais simples de custeio e manutenção, até a essas estruturantes que são mais significativas na recomposição do organograma, na agilidade dos processos. Por exemplo, quando nós extinguimos a secretaria, para citar dados simples, mas que são exemplares, nós deixamos de ter um subsídio de secretário, nós deixamos de ter um chefe de gabinete, nós deixamos de ter toda a estrutura de manutenção que essa secretaria tem hoje isoladamente. Por exemplo, elas têm ou poderão ter, se o imóvel é próprio, manutenção, custeio, água, luz, água, energia elétrica, manutenção da estrutura, veículos próprios, telefones próprios, se estão em prédios locados, aluguéis, isso. E também, com a realocação, nós estamos, isso discutido com esta comissão e com cada secretaria, reduzindo a estrutura organizacional que era responsável por essa política pública. Para dar um exemplo, vou dar um exemplo do Mutirama, que eu vejo já ali. O Mutirama hoje, e isso foi proposta do próprio coordenador do Mutirama, que é evidente, continua à frente da manutenção do parque. Mas lá eram 6 diretorias, 6. Na proposição que o senhor nos apresentou, que vai ser realocada lá na Esporte e Lazer, passam a ser 3. Passam? 3. 2 diretorias e 2 departamentos. Uma diretoria e 2 departamentos. Acabou a bateria. Uma diretoria e 2 departamentos. Então, tudo isso gera também economia e otimização dos nossos recursos. Para que os senhores tenham uma ideia, essa é uma expectativa. Isso significa, em valores, uma economia aproximada de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Por mês? Não. Anual, né? A secretaria, elas não gastam mensalmente 6 milhões. Só, isso aí eu estou falando só de subsídios e chefias. Não estou falando aí, não está entrando nessa conta, por exemplo, um possível aluguel, uma possível conta de energia elétrica, um possível gasto com um carro, com um veículo que essa secretaria tivesse para as suas atividades. Todas elas. Eu estou falando aqui 6 milhões só em subsídios e cargos de chefia. Não estou computando aqui os outros recursos que serão otimizados e economizados.
Claro?